Só o que eu faço no Sementes do Sucesso, eu diria que 90% das minhas palavras, dos meus exemplos, são metáforas. Metáforas que dentro do marketing digital as pessoas colocaram isso para uma que eles chamam de histórias, né? Então, se você vê a maioria das pessoas que hoje fazem marketing digital, essas pessoas elas se utilizam de metáforas. O que são metáforas? São histórias que elas servem para conectar você a alguma coisa ou a alguém. Inclusive, esse alguém pode ser você mesmo, tá? Então, se eu fosse, por exemplo, explicar para vocês sobre eletricidade. Então, imagina que eu vou dar uma aula para vocês sobre eletricidade e aí eu vou falar sobre resistência, sobre watts, sobre kilowatts, sobre o ohm. E aí eu fosse tentar explicar para vocês o que é uma resistência usando palavras técnicas. Muito provavelmente isso ia ficar muito complicado. Mas a partir do momento que eu utilizo uma metáfora para eu exemplificar essa explicação, ela se torna mais entendível. Por exemplo, se eu chegasse para você e dissesse assim, olha, você consegue imaginar um cano de água, e a água passando dentro? Aí você consegue, provavelmente você já deve ter formado aí na sua mente essa imagem do cano e a água passando por dentro desse cano. Então, isso é a eletricidade. E aí eu fosse tentar explicar a resistência e dissesse assim, ó, imagine agora que esse cano está torto, tem uma saliência sobre ele. E essa saliência, ela impede, diminui que passe mais água para o outro lado do cano. Você consegue entender isso? Provavelmente você iria dizer sim, consigo entender isso. Então, isso é a resistência. É a dificuldade que a eletricidade tem de passar por aquele cano. Ou seja, o que eu acabei de fazer com vocês foi utilizando uma metáfora e através da utilização dessa metáfora eu consigo ser entendido de uma maneira melhor. Eu consigo ser compreendido de uma maneira melhor, certo? Metáfora é uma ferramenta muito poderosa, muito mesmo. Todos nós utilizamos metáforas, seja elas conscientemente ou não. E quando você utiliza uma metáfora, quando você vai explicar na educação dos seus filhos, por exemplo, o que é que acontece? Quando você conta uma história para alguém, ele não pode contra-argumentar isso. Então, de repente, você quer passar uma lição para alguma pessoa, né? Seja até uma dica aí. Você quer passar uma lição para alguma pessoa. E aí, o que é que acontece? Você não quer discutir com ela, ou você não quer passar essa mensagem diretamente para ela, o que é que você pode fazer? Você pode criar uma metáfora. Essa metáfora, ela pode ser verdadeira, ou seja, ela pode ter sido uma história que aconteceu, como ela pode ser uma história fictícia. Pode ser uma história que você invente, certo? Para que você tenha uma moral da história. Dentro do Practitioner, né, do curso de formação em programação neurolinguística, existe um módulo específico lá só para você criar metáforas. Existe uma forma de se criar metáfora poderosa. O intuito dos Sementes de hoje não é te ensinar a criar uma metáfora. É o intuito de fazer você usar as metáforas que já existem. O primeiro ponto que nós precisamos descobrir é qual é a metáfora da sua vida, certo? Qual é a metáfora que você conta para você? Quais são as associações que você tem na sua vida que faz você ter emoções de alguma forma? Olha só, essas imagens que a gente se forma, algumas pessoas colocaram aqui, eu vou voltar, né? Minha vida, colocaram assim, ó, a Laiana. A minha vida é como um arco-íris, que vai colorindo por onde passa e deixando como legado a sua marquinha para registrar. Legal, bacana. O que a gente precisa entender é qual é a associação que você faz, qual é a metáfora da sua vida. Por quê? Porque uma metáfora, ela traz com ela as coisas positivas, mas também traz todas as crenças negativas que estão vinculadas àquela metáfora. Alguém colocou assim, ó, a minha vida é como uma locomotiva.
que vai lentamente oportunizando. Beleza. Qual é o benefício da sua vida ser uma locomotiva? Uma vez, quando eu atendia coach, né, um rapaz foi lá e a gente estava trabalhando no processo de emagrecimento dele, certo? Tá travando? Se tiver travando, basta entrar e sair, tá? Então, uma vez, eu estava lá naquele processo de coach e eu tinha percebido, certo? Que aquele rapaz, a história, a metáfora da vida dele era o seguinte: ele era gordo, bastante gordo, e a metáfora que ele contava para ele era o seguinte, de que se ele, de ser gordo, era algo espiritual para ele. Ele acreditava nisso. E aí o que é que acontece? Quando você pega uma coisa muito forte, a primeira coisa como coach que você tem que fazer, não sei se tem coaches aqui, mas a ideia é você tem que quebrar o padrão. Porque você só vai conseguir ser escutado, você só vai entrar, lembra? Eu quebro o padrão, entra aprendizado. Só vai conseguir entrar o aprendizado quando eu quebro aquele padrão que está dentro da cabeça da pessoa. E aí eu perguntei para ele o seguinte: como que ele via, né, o corpo dele? Ele disse que via como um transporte, que o corpo dele era um transporte de como ele levava a mensagem dele para o céu. Então o corpo que ele estava aqui na Terra era somente um transporte. E aí eu perguntei assim: é um transporte de qualidade ou de má qualidade? Aí ele disse: isso não interessa. O interesse é que ele me leva para onde eu quero. Ele traz a mensagem que é para eu trazer nessa terra. Esse era o discurso dele. Aí eu peguei e disse assim: não, eu invadi o mapa. Eu usei uma técnica de quebrar o padrão através de uma metáfora muito forte. Eu disse: não, você sabia que Deus olha para os gordos como um churrasco que ele queima no mármore do inferno? Na hora que eu fiz isso, ele olhou assim para mim com os olhos desse tamanho. Obviamente que eu não acredito nisso, né, gente? Eu estava querendo quebrar o padrão dele. E na hora que eu fiz isso, ele olhou assim para mim e disse: nossa! Naquele momento, o que aconteceu? Eu quebrei um padrão. E eu quebrei um padrão através de quê? Da metáfora. E na hora que eu quebrei esse padrão da metáfora, eu tive a oportunidade de modificar a metáfora que ele estava contando sobre a vida dele. Ou seja, a metáfora que você conta para você da sua vida, ela influencia naquilo que você acredita, nos seus resultados, ela influencia nas perguntas que você faz para você, ela influencia nas emoções que você sente. Metáfora, gente, é uma fantástica arma contra você mudar estados internos ruins, contra crenças limitantes, contra muitas coisas que você pensa, que você cria sobre você mesmo, vem dessa associação que você faz da sua vida com as coisas que estão ao teu redor. Existem metáforas poderosíssimas, o que eu chamo de metáforas globais. São aquelas metáforas que me ajudam e com certeza ajudam várias pessoas a acreditar e caminhar de uma maneira mais suave, de uma maneira mais leve. Existe a metáfora da borboleta e da lagarta, que eu uso muito. Quando eu atendia coach, eu usava muito metáfora. Até hoje eu uso metáfora, né? Se você me acompanha aqui no projeto dos Sementes do Sucesso, você me vê sempre buscando fazer uma associação com alguma coisa mais prática. Porque qual é a minha ideia? Minha ideia é fazer com que você consiga perceber a programação neurolinguística, o desenvolvimento humano de uma forma mais suave, porque para muitas pessoas isso está longe. Eu não consigo acessar isso, eu tenho que saber muitas técnicas. Não precisa disso. O processo de desenvolvimento pessoal, ele é simples, mas o que você precisa aprender é que ele é consistente. Você precisa ter uma consistência para sair do padrão antigo, para sair daquela dor que você vive e ir em busca do prazer. E o que a gente mais ensina aqui, pelo menos o que eu venho buscando, ensinando aqui durante os Sementes do Sucesso, são ferramentas que você deve utilizar juntas, agregadas uma à outra, para que ela transforme isso em algo realmente positivo.
Uma das metáforas que me ajudou bastante, até hoje eu digo que me ajuda dentro desse processo de desenvolvimento pessoal, é uma metáfora do pedreiro. Que ela é o seguinte, essa metáfora. O rapaz estava numa aldeia, certo? E ele tinha que quebrar uma pedra muito grande. E ele pegou um martelo e começou a bater naquela pedra. Ele pegou um martelo grande, bateu naquela pedra, e quando ele bateu na pedra, nada aconteceu naquela pedra. E ele continuou a bater naquela pedra, continuou a bater naquela pedra, e ele bateu naquela pedra. E já estava na 20ª batida, na 30ª batida, e aquela pedra nem arranhava. Nem arranhava. E ele continuou batendo, ele continuou batendo, ele continuou batendo, e nada. Quando ele estava lá pela batida 2.000, 3.000, as pessoas já passavam por ele, olhavam, riam, xingavam, diziam que ele era doido, que ele estava perdendo tempo, que não fazia sentido nenhum. E ele continuava batendo. Até que uma hora ele deu uma martelada. E aquela martelada, ela não só rachou a pedra, como estilhaçou aquela pedra como um todo. Será que quebrou a pedra foi a última martelada? Não. Foi o conjunto de todas as outras marteladas em uma mão só. Como a gente diz, o Matuto fala, em uma vezada só. Ou seja, você teve a oportunidade, certo? De descobrir que através da consistência eu posso chegar onde eu quero. Então eu poderia falar sobre consistência só citando essa metáfora, por exemplo. Então, por exemplo, você chega para o seu filho. A metáfora ela é muito poderosa com crianças. Eu tenho um amigo, que ele é até delegado da Polícia Federal. Ele curou uma série de questões do filho dele somente com metáforas. Toda noite ele esperava o filho dele dormir e ele contava metáforas onde ele criava essas metáforas, onde ele tinha um objetivo bem específico com essas metáforas em tratar determinados pontos do filho dele. E ele percebia que no outro dia o filho dele passava a ter comportamentos de acordo com a metáfora que ele falava. Eu não sei se você sabe, mas o nosso inconsciente ele é muito poderoso. Enquanto você dorme, o seu inconsciente está captando tudo que você está ouvindo. Por isso que é perigoso você dormir com televisão aberta, porque você não sabe o que vai passar lá. E aí, mas o fato de você não saber o que vai passar lá não significa que você não vai absorver. Não é só porque você está dormindo que você não vai absorver. Vai absorver sim, tá? Vai absorver e muito. E aí o que acontece? Quando você deixa a televisão ligada, aquilo é uma arma poderosa. Cuidado com isso, certo? Então, as metáforas, vocês podem utilizar essas metáforas de uma maneira onde você consiga ir transformando as associações que vocês falam das situações. Então, por exemplo, no momento que você começa a sentir uma determinada emoção, é porque você começa, já expliquei isso muito para vocês aqui, né? Você começa a fazer perguntas enfraquecedoras, você começa a colocar vocabulários medíocres, né? Rótulos, palavras que não condizem com o que realmente deveria ser. E o terceiro ponto que fortifica isso é porque você faz isso a uma associação em alguma coisa na sua vida. Então, por exemplo, pare para pensar qual é a metáfora que você conta na tua vida financeira. Ou seja, a minha vida financeira é como, toda vez que você utiliza a palavra como, você está comparando isso com alguma coisa. A comparação no mundo de hoje ela é meio que inevitável, né? Eu poderia até dizer, tem até algumas literaturas, né? Até algumas pessoas, talvez vocês encontrem até alguém falando assim, gente, não se compare. De fato, se comparar não é algo muito positivo. Se você tiver que se comparar, que você se compare com você mesmo, com o que você foi ontem. Isso sim é positivo, porque é a única coisa que está na tua mão. Agora, você se comparar com o outro não faz muito sentido. É uma idiotice até. Sabe por quê? Porque você não sabe o caminho que aquela pessoa trilhou, você não sabe o que é que ela fez para chegar onde ela chegou, você não sabe quais foram os recursos que ela utilizou, né? Então, é mais ou menos assim. Talvez você esteja se comparando, e aí você está comparando pessoas que têm recursos diferentes.
É como se você fosse correr a Fórmula 1, a pessoa estivesse na McLaren e você estivesse num Fusca. Entendeu? Você está se comparando, mas no fundo não tem a ver com uma capacidade técnica. Tem a ver com uma questão física. Ou seja, o seu carro, hoje, do jeito que ele se encontra, ele não consegue bater o carro daquela pessoa. Então você precisaria mudar de carro para depois começar o processo de comparação. Então a comparação, ela não é um processo muito positivo. Só que as pessoas, elas fazem isso o tempo todo. O tempo todo elas se comparam com as outras pessoas. O processo da rede social, ela contribui muito fortemente para isso. Então, hoje, as pessoas, elas estão muito associadas ao que elas conseguem ver na rede social. Tem pessoas que, não para vocês, mas, por exemplo, aparecem muitos anúncios, o cara quer vender sucesso, o que é que ele faz? Para pensar, os anúncios que você vê aqui, o que é que você vê? É o cara numa Ferrari, é o cara num país, né, no exterior, é o cara jogando dinheiro pro alto, é o cara numa Ferrari, num Porsche, dizendo, você quer ter sucesso, eu levo a vida assim, então você quer levar a vida também, arrasta para cima, não é assim? Pois é, por que elas fazem isso? Porque essa é uma metáfora universal. Por quê? Porque estatisticamente já foi descoberto que as pessoas, ela associa sucesso, ela associa prazer, ela associa coisas boas a quê? A luxo, né? A luxo. Então o que acontece? Isso é uma metáfora, gente, que eles fazem. Ou seja, essas propagandas é uma espécie de metáfora. Então o que é que eles fazem? Eles se aproximam de você, certo? Através dessas propagandas, gerando em você uma sensação de que, você quer estar aqui onde eu estou, então arrasta para cima. Então o que é que acontece? Isso é uma forma de metáfora. As propagandas, elas são grandes metáforas. Grandes metáforas. A pessoa que faz marketing aí, se tiver alguém me assistindo, ela tem que conhecer, ela deve até já conhecer, né? Se ela for um bom marqueteiro, ela já deve até conhecer. Ela pode até não saber que é com essa história, que é com essa palavra, metáfora, mas é muito poderosa. Então as metáforas, elas servem para eu ter uma conexão maior com o meu interlocutor. Então você quer passar uma lição para o seu filho, ao invés de você chegar e começar a falar, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, não sei o que, você pode introduzir o que você quer falar com uma metáfora. Então, meu filho, senta aqui, deixa eu lhe contar uma história. Era uma vez um ser, aí uma metáfora você pode inventar de fato. Ou seja, você pode criar, você pode... aliás, um dos exercícios que eu mais... hoje é menos, mas antes eu fazia muito, que era o que? Todo dia eu criava uma metáfora. No começo quando eu saí do practitioner, uma das minhas tarefas que eu impus para mim era todo dia eu criar uma metáfora. Então eu pegava uma área da minha vida, por exemplo, a área financeira, aí eu criava uma metáfora. Aí tem um dos seres gelatínicos que eu criei, que era muito engraçado. Ou seja, eu comecei a criar, né, esse hábito de criar metáforas para a minha vida. E depois isso me ajudou muito quando eu comecei a atender coach. Por quê? Porque no coach você não digamos assim, as boas práticas de ser um coach, né? Você não pode invadir o mapa da pessoa. Ou seja, a pessoa chega para mim, ela sabe que ela tá gorda, ela tá obesa, mas ela acredita que aquela obesidade dela é porque ela é um ser espiritual. E aí imagina, você como um coach, como é que você vai chegar e dizer para ela, não é assim, não é porque você é gordo que você é um ser espiritual. Você não pode invadir o mapa desse jeito. Então você tem que usar essas ferramentas, né, para que você quebre o padrão da pessoa e ela mesma chegue à conclusão de que não é bem assim. E uma das formas que você faz isso, utilizando metáforas, você pode fazer utilizando perguntas, né? E aí a gente entrar um pouco em Master Practitioner, mas é de fazer prestidigitação. O que é prestidigitação? Tem várias formas, mas você pode dar um contra-exemplo, né? Você conhece alguém que é magro, que é também um ser espiritual?
Isso é uma quebra de padrão. Ou seja, as metáforas, através dessas metáforas, você pode quebrar o padrão das pessoas, você pode se conectar mais com as pessoas. Por exemplo, você quer contar uma história. Se você pegar todas as pessoas, fórmula de lançamento, eu não sei se tem alguém aqui que conhece o que é isso, mas é a forma como algumas pessoas vendem produtos digitais. Geralmente, o que é que elas utilizam? Elas utilizam uma metáfora, né, que é a jornada do herói. O que é a jornada do herói? A jornada do herói é uma metáfora que é contada, né, de um mito, onde as novelas utilizam muito a metáfora também, que é o quê? Ela tem um protagonista, aquele protagonista vai se dando mal, 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 se dando mal. Aí, no momento, acontece um fato, que aquele fato é o ponto da virada. E aí, ele sobe de uma vez. Se você prestar atenção, como é que os filmes acontecem? É exatamente isso. Eu tenho um protagonista, aí ele vai se dando mal, durante toda a trama ele vai se dando mal, se dando mal, se dando mal, se dando mal. Não é isso? Chega uma hora que você... Por quê? Porque ali, o que é que ele está se dando mal? Faz parte do processo da jornada do herói. E aí vai se dando mal, tem um ponto que é o ponto da virada, e aí ele foca. Se você pegar isso por marketing digital, por exemplo, que é uma das ações que as pessoas usam muito, o que é que elas falam? Olha, eu também não acreditaria se fosse você. Se eu não tivesse visto isso de acontecer com mais de tantas mil pessoas acontecer ao meu redor. Ou seja, no momento que eu falo essa frase, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o quê? Uma metáfora. Uma associação de dizer o seguinte, ó, eu sou igual a você, eu entendo que você não está acreditando no que eu estou falando, mas fica comigo até o final que eu vou te explicar melhor como é que isso acontece. Nesse momento, você gerou uma conexão com a pessoa. Aí, logo após, logo em seguida, o que é que ela faz? Ela conta uma outra metáfora, que é o quê? A metáfora da vida dela. E essa metáfora da vida dela, ela tem o cunho do quê? Da jornada do herói. Que ela faz o quê? Uma conexão entre a minha vida e a sua vida. Aí ela vai explicar, olha, no ano, antes de eu te contar como é que isso acontece, no ano de 2000 e tal, de 2000 e tantantão, eu também vivi, eu fiquei desempregado, estava sem dinheiro, e aí eu comecei a pensar formas de ganhar dinheiro, mas eu não conseguia arrumar dinheiro. Nesse momento, o que é que ele está fazendo? Ele está gerando uma conexão mais forte entre ele e a persona, né? Ou seja, a pessoa na qual ele escolheu para que tivesse assistindo aquele vídeo, aquele lançamento. Tudo isso, gente, é PNL. Tudo isso é programação neurolinguística aplicada ao marketing digital. E especificamente nesse ponto que eu estou te falando, nós estamos falando sobre metáforas. Exatamente. Não subestime o poder das metáforas. Metáfora, ela tem uma força que ela vai ao inconsciente da pessoa. Porque naquele momento ela está fazendo um processo de quê? De neuroassociação. Ou seja, você está mudando as referências, a associação das pessoas. Eu contei, lembra que há uns 3 episódios atrás, não lembro quanto, naquela história do diretor que estava discutindo, lembra que eu estava falando das perguntas poderosas, que tal, que aí ele se sentiu enganado pelo cliente dele, e naquele mesmo dia eu apliquei com ele uma metáfora. Eu perguntei para ele, vem cá, mas como você se sente quando o cliente faz isso com você? Aí ele disse, Roberto, eu me sinto mais ou menos assim. É como se eu estivesse dentro de uma caixa e ele estivesse apontando um revólver para mim e eu estou refém dele. Eu não aceito isso. Ou seja, naquele momento era claro que ele estava fazendo o que? Ele estava criando uma história, ele estava criando uma metáfora na cabeça dele, onde ele se sentia refém. E naquele momento eu perguntei assim, qual é o revólver da pessoa que te atira água? Ele olhou para mim, né? Novamente, o que é que acontece? Quebrei o padrão. Ou seja, ele estava naquele ciclo de achar que estava sendo injustiçado, que estava sendo enganado, que estava sendo ruim. E no momento que eu faço uma pergunta que não tem nada a ver com aquela situação, ele olha para mim e diz, como assim, Roberto? Não entendi. E começou a rir.
Ou seja, naquele momento eu quebrei o padrão. E quando eu quebro o padrão, lembra, entra o aprendizado. Então, ali você pode colocar o ensinamento que você quer. Ao invés de eu chegar e dizer assim, não, cara, não tem nada a ver, não é isso. Não é porque o cara te falou isso que ele tá com um revólver na tua cabeça dentro de uma caixa. Ao invés de eu fazer isso, o que foi que eu fiz? Eu quebrei o padrão primeiro, para depois eu colocar o ensinamento. Entendeu? E essa quebra de padrão, ela ocorre através de perguntas e ocorre também a mudança de metáforas que estão associadas à tua vida. Isso é muito importante você entender. Por quê? Porque às vezes você está ciclando em determinadas emoções, em determinadas histórias da sua vida, e aí o que é que acontece? Você tem metáforas enfraquecedoras na sua vida, na sua mente. Entendeu? E aí você vai transpassando isso para as pessoas que estão ao teu redor. Então, é importante você entender, de fato, como que essas metáforas funcionam no seu caminho, para que você consiga associar, neuroassociar isso de uma forma diferenciada. De uma forma onde você possa mudar essas metáforas e aí você vai mudando essas neuroassociações, tá? E para a gente finalizar aqui o nosso Sementes de hoje, falando sobre metáforas, eu quero que você faça um exercício aí. Se você não tem papel e caneta, vai buscar ou preste atenção, assiste a live depois, para que você possa fazer. Eu quero que você faça um exercício, esse exercício é muito legal. Faz mesmo, tá? Eu nem sei, gente, vocês estão fazendo o exercício que eu passo aqui dia a dia? Depois coloca aí, ó, pra gente saber se vocês estão fazendo ou não, tá? Mas esse exercício vai te ajudar muito, muito, para descobrir as metáforas que você conta pra você, tá? Primeiro, você crie metáforas novas e fortalecedoras, isso é o passo 4, certo? Eu vou explicar para vocês passo a passo. Primeiro, a primeira pergunta que eu fiz para vocês foi aquela pergunta onde o que é a vida para vocês, né? O que é a vida? Então você vai colocar assim no papel: a vida é como, aí você vai escrever isso, certo? Aí nesse momento você vai projetar tudo que você quer pensar, tudo. Você coloca ali e você vai colocando, tá? Se a vida é isso ou aquilo, ela vai influenciar diretamente no processo. Se tua vida é um arco-íris, é um arco-íris, minha vida. Beleza, você vai trazer todas as crenças fortalecedoras dessa metáfora, mas também você vai trazer algumas outras crenças que talvez não sejam tão boas. Preste atenção nisso, mapeia isso. Primeiro ponto, identifica qual é a metáfora da sua vida. A minha vida é como o quê? Certo? Então, perceba que esse como que, ele vai ser muitas vezes exemplificado em momentos que você teve que tomar decisões importantes, momentos difíceis na vida, certo? Você vai ser amparado por essas ideias de referência. Lembra, né? Convicções de referência, volta nos episódios anteriores que eu explico o que é isso. Aí você vai fazer o seguinte: faça uma lista de todas as metáforas que você vincula e relaciona ao seu casamento. Ah, Roberto, eu não sou casado, então faz ao seu namoro, ao seu noivado. Ah, eu não tenho namoro, não tenho noivado, não tenho nada. Então faz do que você acreditava do seu último relacionamento. Roberto, nunca me relacionei com ninguém. Então você utiliza a estrutura como se. Como a mente não sabe o que é verdade e o que é mentira, né? Então você vai fazer o quê? Você vai, como se você tivesse um relacionamento, qual a metáfora desse teu relacionamento? Qual a metáfora que você ia contar do seu casamento, do seu namoro, tá bom? Isso é importante. Faz essa lista aí, certo? E aí, o que é que você vai fazer? Lembre-se que essas percepções conscientes, só em você trazer isso para o teu consciente, já pode transformar o teu relacionamento. Só para você ter essa ideia, certo? Só em trazer para o consciente, já pode mudar, cair várias fichas do teu relacionamento. Terceiro passo,
você vai escolher uma área da tua vida, uma outra área da sua vida que lhe cause impacto e vai fazer a mesma coisa. Pode ser uma área financeira, pode ser área profissional, pode ser sua área familiar, pode ser seus filhos, pode ser a sua capacidade de aprender, pode ser o que for, certo? Pode ser o que for. E aí o que é que acontece? Você vai criar ou vai descobrir qual é a metáfora que você conta para você dessa área da sua vida, certo? Veja bem, o nosso processo de aprendizagem nada mais é do que você fazer conexões, novas conexões neurais. Então, fazendo isso, você vai criar essas novas percepções, tá bom? O quarto passo é, você vai criar... Então, o que é que vai acontecer? Até o passo 3 aqui, o que é que você fez? Você identificou áreas da sua vida, começando pela sua vida, né? E identificou qual é a metáfora da sua vida, qual é a metáfora da sua vida financeira, qual é a metáfora dos seus filhos. Você descobriu isso através da estrutura. Minha vida é como... Tananana. Aí você completa. Como fizeram aí no início, tá? Beleza. Até agora você só identificou o teu estado atual, digamos, só as metáforas atuais. E agora o que é que você vai fazer? Você vai criar outras metáforas, certo? Fortalecedoras, tá? Potencializadoras. Essas metáforas você pode criar. E aqui criar é criar mesmo. Você pode inventar nome, você pode inventar ser, você pode inventar qualidade, você pode inventar, você pode criar, você pode trazer para o mundo coisas que não existem, tá? E por que você pode fazer isso? Alguém coloca aqui para mim, Roberto, por que isso vai funcionar? Enquanto eu vou falando aqui, coloca aqui por que isso vai funcionar, que já já eu explico por quê, tá? E aí, o quinto passo, o que é que você vai fazer? Você vai repetir essas metáforas para você de hoje em diante. Ou seja, você vai viver com essas metáforas novas e fortalecedoras pelos próximos 30 dias, tá? Próximos 30 dias você vai repetir essas mensagens, fazer essas situações, repete tudo aí que tá meio confuso. Então vamos lá. Exercício, vou começar do começo, tá? Você vai fazer um exercício agora. E esse exercício é um exercício poderoso. Poderoso. Esse exercício poderoso vai fazer com que você mude metáforas da sua vida. Primeiro ponto, primeiro passo da tarefa. Tarefa número 1. É um passo a passo. Esse exercício ele é um passo a passo de 5 passos. Primeiro passo desse exercício. Você vai identificar qual é a metáfora da sua vida, certo? Esse é o passo 1. Roberto, como eu identifico qual é a metáfora da minha vida? Você vai fazer a pergunta assim, ó. Minha vida é como... Tananana. Por exemplo, falaram aqui mais cedo. Minha vida é como uma locomotiva que vai passando e vai deixando lentamente. Ó, vou voltar aqui, ó. Algumas pessoas no início da live fizeram isso, ó. Deixa eu ver aqui, tô voltando, ó. Minha vida, botou aqui o Josué, minha vida é como uma locomotiva que vai lentamente oportunizando, apreciar e contemplar as belezas da vida e da natureza. Beleza. Essa é a metáfora da vida dele. Aí colocaram aqui, ó. Minha vida é como uma águia na quarentena da montanha. Isso aqui é a metáfora da vida da pessoa, certo? Tem mais. Minha vida é como um arco-íris, que vai colorindo por onde se passa e deixando como legado a sua maquininha de registrar. Beleza. Isso são exemplos de metáforas da vida dessas pessoas, tá? Você vai fazer o primeiro passo da sua vida, tá? Beleza. Você fez isso. Agora a gente vai para o passo 2. Qual é o passo 2? Você vai escolher uma área da sua vida e vai fazer o mesmo processo. Uma área que seja impactante para você. Por exemplo, minha vida financeira. Então vamos lá. Minha vida financeira é como uma sanfona. Vive encolhendo e aumentando. Pode ser.
entendeu? Minha vida financeira é isso, minha vida... Ou seja, nesse momento, o que é que você está fazendo? Você está trazendo, vinculando, certo? Sua vida ou sua área da vida, tá? Voltada para determinadas ações do seu dia a dia, para o que você pensa, tá bom? E aí você vai fazer uma lista, passo 3 agora. Passo 3. Você vai fazer uma lista de todas as metáforas que vincula o seu relacionamento, o seu casamento, a sua vida amorosa. Ah, mas eu não tenho namorado. Pensa no último que você teve. Num casamento, namorado ou noivado. Ah, eu nunca namorei, nunca tive ninguém na minha vida. Então usa a estrutura como se. Se eu tivesse tido um namorado, eu ia pensar que o meu relacionamento ia ser assim. Certo? Entenderam até aí o passo 3? Sim ou não, gente? Coloca aqui, sim ou não? Entenderam? Aí, depois você vai fazer o quê? Você vai fazer o passo 4. O que é o passo 4? Você vai criar novas metáforas. Ou seja, até o passo 3, você mapeou o que já está aí dentro da sua cabecinha. Certo? Você escolheu áreas, foi no seu casamento, foi na sua vida. Então você identificou passo a passo de quais são as metáforas que você conta nessa área. Até agora, você não fez nada além de extrair da sua mente para o papel que já está aí hoje. A partir do quarto passo, certo? É o quê? É você transformar agora estas metáforas em metáforas fortalecedoras. Ou seja, você vai agora criar metáforas. E aí, novamente, criar é criar mesmo. Você pode criar e exagerar, não tem problema, tá? Por exemplo, uma vez eu criei uma metáfora de 2 seres gelatínicos, que à medida que era... Isso eu criei para um coach meu, né? Para um coach meu. Que era o quê? Ele estava muito triste, aí eu queria exemplificar para ele que dependia da energia que ele tinha das pessoas ao redor. Aí eu fui e criei, olha. Era uma vez 2 seres gelatínicos, um era da cor laranja, outro era da cor vermelha. E o ser gelatínico laranja começou a andar pulando e virando pela vida. E cada vez que ele tocava nas pessoas, ele ia contagiando essas pessoas. E aí ele foi contagiando um lado, o outro, ele tocava, virava amarelo, laranja. Ou seja, você percebe que a partir do momento que eu comecei a contar essa metáfora agora aqui, você começou a imaginar isso. Um ser gelatínico, ou seja, um ser gelatínico para você é diferente de um ser gelatínico para mim. Então metáfora se cria, não se faz juízo de valor, certo? Usa a criatividade da forma como você quiser. O seu objetivo com essa metáfora é que ela faça sentido para você e que ela seja fortalecedora, certo? Então você vai dizer assim, meu casamento é como uma rocha. Essa rocha, nem nada, aí você cria. Você pode criar o que existe e por aí vai. Feito isso, certo? Você vai fazer o passo 5 agora, que é o quê? Você vai decidir todos os dias repetir esta metáfora na sua mente para você. Ou seja, essas metáforas, ela vai permitir que você utilize o poder da metáfora tem para que você continue propagando e sentindo dessa maneira. Lembra, o começo é sempre no racional. Energia de trazer para o inconsciente e depois a tua mente vai se acostumar. Gente, façam esse exercício. Podem fazer. Eu garanto, certo? Eu garanto que esse exercício, ele é fantástico. Vocês vão, primeiro, trabalhar a criatividade de vocês. Vocês podem trabalhar a criatividade do filho de vocês, já para eles criarem metáforas já desde pequenininho, certo? A criatividade deles muitas vezes vai ser... E aí não vai julgar o teu filho não. Tipo, como é que tua vida, fulano? Minha vida é assim. Mas desse jeito, assim, não, deixa ele criar.
Ele está lá no âmbito criativo dele, deixa. É a vida dele, é a metáfora dele. Lembra? E se você quiser mudar, invadir o mapa dele, né? Utiliza outra metáfora. Que você vai ver que isso vai ficando legal, vai ficando bacana. E até mesmo essas comparações que a gente faz no dia a dia para ensinar umas coisas às outras, isso é uma forma de exercício de metáfora também, tá? Então metáforas são poderosíssimas. E aí você vai fazer isso no mínimo 30 dias. 30 dias você vai repetir o processo de estar falando para você a metáfora da sua vida. Minha vida é como assim, assim, assado. Meus caminhos é assim, assim, assado. Meu casamento é assim, assim, assado. Minha vida financeira é assim, assim, assado. Minha vida familiar é como isso, isso, assim. E você vai repetir isso. Tire 5 minutos. Acho que não mais do que isso. Você vai conseguir, depois que você identifica, depois que você mapeia as metáforas e você transforma e cria novas metáforas, tá? Depois que você cria essas novas metáforas, você consegue repeti-las todos os dias, tá? A grande questão aqui é você o quê? Criar essas novas metáforas. E aí você vai pensar no seu objetivo. Imagina o seguinte, ó, o meu objetivo com essa metáfora é entender que o meu casamento, ele não se quebra nunca. Ele não vai se quebrar nunca, ele nunca vai se rachar. Beleza. Aí o que é que você vai fazer? Você vai criar uma metáfora onde o desfecho dessa metáfora reforça isso que você designou como objetivo. Entendeu? Ou seja, eu quero designar que minha vida financeira, ela seja abundante, ela seja infinita, ela seja nossa. Aí o que é que você vai fazer? Você vai criar uma metáfora, vai criar uma história, tá? Onde essa história, ela desemboque na infinitude, na abundância das coisas que existem no mundo, tá? Lembra, essa metáfora, ela pode ser criada, que é a melhor, pode. Mas ela também pode ser pegue de algumas outras coisas. De alguma coisa que você já viu. Roberto, por que a metáfora, quando ela é criada, ela é melhor do que quando eu pego ela emprestada de alguma outra coisa? Porque quando você pega uma metáfora emprestada de alguma outra coisa, tá? O que acontece? Você está trazendo com você todas as partes, as crenças negativas que aquela possível metáfora tem. Então, por exemplo, você pega a metáfora da lagarta, né? A lagarta vive num casulo, num determinado momento ela, sei lá, se rompeu e se tornou uma borboleta. Nossa! Se você for parar para pensar, isso é uma metáfora universal, né? Boa, bacana. Mas ela tem uma série de restrições aí também, né? Tem alguns pontos aí que, se você quiser olhar o copo meio vazio, você vai olhar. Quando você cria uma metáfora, você não consegue enxergar o lado vazio dela. Por que você não consegue? Porque você vai estar focando no seu objetivo final. Que é qual? Que é aquilo que você definiu no início. Eu defini que minha vida vai ser abundância infinita financeira. Então você está focando naquilo. Então você vai criar uma história onde vai desembocar naquilo, tá bom? Repete este processo que eu te garanto que você vai conseguir suavizar e ter uma visão melhor de qual é essas tuas áreas da vida e como elas se comportam entre si, tá bom? Quero agradecer aqui a presença de vocês. Hoje acho que é o 20º episódio do Sementes do Sucesso. Lembrando, tá, que hoje à noite nós temos a live do Momento Transforma, que é uma live de grandes e grandes aprendizados. Nós vamos estar conversando com a Ingrid, tá bom? Que teve resultados fantásticos na vida dela, na vida dos familiares dela, após ter feito o treinamento, tá bom? Quero agradecer e um grande abraço para vocês. Tchau!